Eu queria que você abrisse aí na página 131 do seu livro aí dos profetas menores, página 131, porque já vamos agora introduzir o último livro base de nosso estudo aqui nesta noite, o livro de Sofonias. E Sofonias, ele vai estar falando, basicamente, ele vai estar falando sobre profecia, uma profecia sobre a importância da reforma religiosa. A importância da reforma religiosa. Em qual tempo Sofonias escreveu esse livro? Sofonias, no ano 608 a.C., agora ele escreve este livro. Ele que era um dos profetas que teve o privilégio, a honra de viver em um período de um reinado bastante abençoado. Na época do ministério profético de Sofonias, quem reinava era o piedoso rei Josias, homem abençoado, que no seu tempo, que na sua época ele promoveu uma profunda reforma espiritual e religiosa na nação de Judá. Perceba que esse homem tinha 10 anos de idade quando ele começou a reinar, e por 50 anos reinou ele ali no reino do sul de Judá, cuja a capital era Jerusalém. Então este homem era extremamente piedoso, e esse tempo foi um tempo marcado de grandes desafios, devido à herança maldita deixado por seu avô. E quem era o seu avô? O rei Manassés, um dos mais terríveis e sanguinários reis que já existira na nação de Israel. Nós vamos observar que nesse período específico, o rei Josias, quando ele, nesse seu período, e é nesse período que Sofonias escreve o seu livro, nós vamos observar mais claramente a respeito dessa reforma. Por que é importante esta reforma que Josias empreende nesta época? E por que foi importante este período? Porque mesmo este homem, o rei Josias, tendo tido uma herança maldita, trazida ou deixada pelo seu avô, o Manassés, um dos mais terríveis e sanguinários reis que Israel já tivera, mesmo com todas essas dificuldades, esse homem conseguiu revolucionar a sua época. Já desde novo, ele se mostrava bastante promissor. Deus abençoara o seu reinado grandissimamente. Se você for ler, por exemplo, o 2 Reis, no capítulo de número 22, e o versículo do versículo de número 8 ao versículo de número 22 até o versículo de número 20, você vai observar o momento específico em que é encontrado o livro da lei. Mais uma vez, assim como Abacuque, o livro de Sofonias vai revelar a importância também de se ouvir a palavra, de viver pela palavra, ser conduzido pela palavra, amar a palavra e nos deixar ser moldado por esta palavra. Nós vamos observar no capítulo de número 22 de 2 Reis, que nesse momento específico o rei havia mandado fazer uma grande reforma no templo, porque ele queria agradar a Deus. E quando estão ali todos fazendo aquela grande reforma, estava ali o sumo sacerdote organizando, preparando algumas coisas, e em uma antessala muito bem reservada, escondida, estava o livro da lei, estava a palavra do Senhor. E ali vai dizer que o sumo sacerdote Ilquias, e Ilquias é o nome do meu filho, inclusive, e eu dei o nome do meu filho por causa desse profeta, porque ele achou o livro da lei. E quem acha a Bíblia, quem acha a lei, acha uma boba coisa. Então eu homenageei o meu filho Ilquias Mateus Vasconcelos Venâncio. Ilquias, muito em homenagem a esse homem, a esse sumo sacerdote. E disse que Ilquias, o sumo sacerdote, achou o livro da lei na casa do Senhor. E ele pegou esse livro e deu o livro ao escrivão Safã.
E Safã pegou o livro e Safã o leu. Após Safã ler o livro, ele sai agora mais do que depressa e vem trazer agora a notícia para o rei Josias. E ele disse: rei Josias, sabeis que nós achamos abandonado, escondido, empoeirado, há muitos anos perdido, o livro da lei. Então ele pega o livro da lei e, diante da presença do rei Josias, ele lê o livro da lei. E o que acontece quando ele lê o livro da lei na presença do rei Josias? Diz-nos a palavra de Deus que o rei Josias se ajoelhou, rasgou as suas vestes, se emocionou e disse: eis que nós estamos vivendo em um grande pecado. Ele agora resolve fazer uma grande reforma espiritual, de tal forma que os postes ídolos foram sendo tirados dos seus lugares, de tal forma que aqueles adoradores de Baal, de Dargon, de Astarote, deuses de outras nações, os altares começaram a ser derribados. Josias agora removeu tudo aquilo que era de imagem, de escultura. Ele retira agora tudo aquilo que profanava o templo, que trazia dissabor ao Senhor, que profanava os oráculos divinos, aquilo que danificava o verdadeiro culto e a verdadeira adoração. Josias agora, ao ouvir este livro, emocionado como ele estava, rasga as suas vestes, lança agora um edito e começa a destruir tudo aquilo que era de imagem. Deus se agradou por demais, e esse foi um dos maiores avivamentos, tal como foi também o avivamento no tempo de Neemias, que durante 8 horas consecutivas o povo em pé ouviu o livro da lei. Quando ele ouve agora Josias, a leitura feita por Safã, o escrivão, ele fica tão emocionado que ele agora manda trazer uma comitiva. Ele manda chamar agora ao sumo sacerdote Ilquias. Ele manda trazer também o escrivão Safã. Ele manda trazer agora a Aicão, filho do escrivão Safã. Ele manda trazer agora a Aquibor, filho de Micaías. Ele manda trazer agora Isaías, servo do rei, e agora deixa eles o encargo de estarem à frente para poder revolucionar agora o templo, para que pudesse purificar o templo, para que pudesse trazer agora uma adoração verdadeira em um culto a qual Deus verdadeiramente se agradasse. Que coisa linda e maravilhosa quando o rei, quando o presidente, ele é voltado para Deus. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No capítulo de número 3, na parte 1 aí, da página 103, 132 do seu livro, aonde vai falar de uma herança maldita deixada por Manassés. Para você entender o livro aqui de Sofonias, você primeiro precisa entender um pouco de história, querido. Se você não entender um pouco de história, sobretudo bíblica, você vai ter dificuldade para se situar no tempo aqui de Sofonias. Perceba, para você entender esse texto, você precisa remontar agora ao passado, voltar ao passado para entender o porquê dessa herança maldita, o que havia de tanta profanação deixada por este homem. E aqui eu abro um parêntese. Quando falo de herança maldita, nós vamos observar que em um século, neste período aqui, Israel conheceu, ou o reino de Judá conheceu 4 reis. Quem foram esses reis? Primeiro Ezequias, depois Manassés, depois Amon e agora Josias, que agora está no templo, inclusive no tempo do profeta, do ministério Sofonias. Nós vamos observar que Manassés, filho de Ezequias, que era um rei inclusive também muito bom. E lembra que Ezequias, ele faz uma oração, porque o profeta Isaías vem até ele e diz que daquela cama Isaías ou Ezequias não sairia, que ele morreria. O que é que Ezequias faz? O que é que o rei Ezequias faz? Quando o profeta sai, ele dobra os joelhos
e porque ele tinha crédito com Deus, e porque ele amava Deus, porque era um servo obediente e temente, ele ora e pede a Deus mais anos de vida. O que Deus faz? Dá a ele mais 15 anos de vida. Mas eu lhe pergunto, quem disse que Ezequias foi abençoado porque ele ganhou mais 15 anos de vida? Ele pediu, ele tinha crédito, e porque ele era temente, Deus o entregou mais 15 anos de vida. Mas quem disse que ele foi abençoado por causa disso? Eu tenho inclusive uma pregação onde eu falo sobre orações que nunca deveriam ter sido feitas, e eu cito 8 passagens de orações de pessoas usadas por Deus, que eles fizeram a Deus, que foram atendidas, mas orações que nunca deveriam ter sido feitas. Inclusive essa oração aqui de Ezequias, todo pregador fala quão maravilhoso foi, deu mais 15 anos de vida. Irmão, toda oração ela precisa obedecer um preceito. Qual é o preceito? Seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como no céu. Toda oração ela precisa ser feita no centro da vontade de Deus. E por que essa oração, pastor, não deveria ter sido feita? Primeiro, porque não era a vontade de Deus que esse homem vivesse mais. Sabeis por quê? Nestes 15 anos que Deus deu a ele vida, nasceu quem? Manassés. E Manassés foi o mais terrível rei que Judá jamais tivera. Homem sanguinário, homem terrível. Perceba que se esse rei Ezequias não tivesse pedido mais 15 anos de vida, ele teria evitado de nascer esse rei sanguinário, a saber, o rei Manassés. Se não vejamos o próprio Isaías, que foi entregar a profecia para Ezequias, que da cama ele não sairia, esse mesmo profeta, agora Deus manda ir até Ezequias, e Ezequias, eles eram ali inclusive parentes. Quando então ele agora, debaixo da bênção, da autoridade de Deus, Ezequias alegre e feliz, recebe agora a benevolência de receber mais 15 anos. Isaías foi lá e voltou a palavra e disse: tu viverás agora mais 15 anos. O que acontece? Nesses 15 anos, nasce agora Manassés. E sabe o que Manassés, segundo a tradição, fez com Isaías? Mandou serrar Isaías ao meio. Isaías foi o profeta messiânico do Velho Testamento. Ninguém falou com tanta clareza a respeito do Messias. Não preciso vos dizer a importância que foi de Isaías no Velho Testamento, sobretudo para os cumprimentos das profecias em Cristo Jesus. Então Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio por este sanguinário e terrível rei. Tudo por quê? Ele fez uma oração que não deveria ter sido feita. Ezequias fez uma oração pedindo mais anos de vida, e porque Deus deu a ele mais 15 anos de vida, nesse período nasce Manassés, e Manassés deixa uma herança extremamente maldita. Existem orações que nunca na verdade deveriam ter sido feitas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que Ele nos revela a cada dia a sua vontade. E nós estamos aprendendo hoje, ou relembrando, porque você já sabe isso, que toda oração ela deve ser feita dentro do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa que é por demais importante nós analisarmos aqui dentro deste contexto, no 3.3, Jerusalém, doença e cura, na página 137 aí do livro, Jerusalém foi local de bênção, foi local de doença, mas foi local também de cura para muitas nações. Agora, algo que nos chama bastante atenção no livro aqui de Sinfonias, a importância da reforma. E o que fez acontecer a reforma? O que é que foi necessário acontecer para que essa reforma impactasse significativamente, quantitativamente, qualitativamente o modo de vida em Judá, no Reino do Sul? O que aconteceu? Tudo isso começou. Esta reforma só fora possível porque eles observaram o princípio da observância da palavra. Quando é que começou a reforma? Quando eles acharam o livro da lei.
quando é que começou a reforma espiritual? Quando alguém leu o livro, quando alguém creu, se arrependeu, se converteu, o rei agora manda fazer esta reforma. Qual a reflexão que nós fazemos a respeito disso? Se nós queremos um verdadeiro avivamento, se nós queremos uma vida transformada e mudada, regenerada pelo poder de Deus, nós precisamos fazer como fizera ali o rei Josias, nos voltarmos para a palavra, vivermos segundo a palavra, porque quem vive segundo a palavra não erra, porque quem vive segundo a palavra não peca, porque quem vive segundo a palavra de Deus, ele é abençoado. E ainda quando eu digo assim, não peca, porque quando ele peca, ele sabe que tem um fiel advogado, fiel e justo, que quando ele orar e pedir perdão, Deus está pronto para o ouvir, o perdoar e o abençoar. Quando nós damos crédito e ouvido à palavra, é por isso que você vai observar quando o salmista, no Salmo de número 119, o versículo de número 9, ele vai dizer como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. No mesmo Salmo de número 119, só que agora no verso 11 ele vai dizer: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Perceba que ele escondeu, não é que ele leu e escondeu no local escondido. Escondido para quê? Para que ninguém roube, para que ninguém tome a palavra do seu coração. Ela ficou escondida, ela ficou arraigada, ela ficou intrínseca dentro do teu ser, de tal forma que não pudesse ser arrancada, porque escondida estava dentro do seu coração. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. No mesmo Salmo de número 119, o salmista vai dizer lá no Salmo, no versículo de número 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ame esta palavra, vive pela palavra, ame aquilo que está escrito nesta palavra, divulgue esta palavra, medite nesta palavra, seja transformado por esta palavra. Eu me lembro de muitos pregadores quando ele falava da importância da palavra. Hoje os pregadores já parece que não falam muito mais da importância de se ler, de se meditar na palavra de Deus, mas Deus continua nos dizendo através de sanfonias que o verdadeiro avivamento, que a verdadeira reforma só acontecerá quando nós dermos ouvido à palavra, quando nós ouvirmos esta palavra. Ah, que saudade quando eu ouvia homens, por exemplo, como o pastor Gesiel Gomes, falando a respeito da palavra. Eu ficava empolgado quando ele dizia que a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus é divina, a palavra de Deus impulsiona, a palavra de Deus revoluciona, a palavra de Deus direciona, a palavra de Deus preserva, a palavra de Deus conserva, a palavra de Deus qualifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus robustece, a palavra de Deus acontece, a palavra de Deus prevalece, a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus enriquece, a palavra de Deus move, a palavra de Deus envolve, a palavra de Deus comove e a palavra de Deus resolve. Ah, como eu achava lindo quando ele dizia: a palavra de Deus manda, a palavra de Deus quebranta, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus vê, a palavra de Deus prevê, a palavra de Deus opera, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus impera e a palavra de Deus prospera, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus reforma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus conduz, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é profecia, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é unção, a palavra de Deus é revelação,
unção, a palavra de Deus é realeza, a palavra de Deus é riqueza, a palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é mandamento, a palavra de Deus é suprimento, e a palavra de Deus é equipamento, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é leite, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus vem do céu, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus ela é escudo, a palavra de Deus é bandeira, a palavra de Deus é credencial, a palavra de Deus é estandarte, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é cinturão, a palavra de Deus é sandália, a palavra de Deus ataca, mas a palavra de Deus contra-ataca, mas a palavra de Deus também defende, a palavra de Deus esconde, mas a palavra de Deus também revela. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, porque revelação é o que nos diz a palavra de Deus nos profetas menores. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Um grande abraço a todos vocês, seminaristas. Terminamos aqui o nosso terceiro ou a terceira unidade do módulo Profetas Menores. Lembrando, na próxima segunda-feira vamos estar aqui na nossa última aula, agora já falando na quarta unidade, os 3 últimos profetas que nós vamos estar estudando. Tenham todos uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos. Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.